Boa noite. Nesta quinta-feira vamos rever mais reportagens exibidas pela TV Câmara em 2016. Em fevereiro, o assassinato de um taxista gerou comoção em Passo Fundo. Foi muito triste, a gente fez uma carreata até o centro, pedindo justiça para as autoridades, porque a gente não tem segurança. Demanda de São Brás foi a primeira pauta debatida pela SEBS neste ano. A comunidade procurou o Legislativo para evitar a instalação de uma pedreira no local. Assistência gratuita para projetos habitacionais foi uma das sugestões do vereador Isamar Oliveira. A ideia é que sejam beneficiadas famílias com renda mensal de até 3 salários mínimos. E tem ainda uma homenagem prestada pelo vereador Rufa em março. Lembrou a trajetória de Adesses Apolinário, uma figura querida para a comunidade esportiva. Um crime registrado em fevereiro comoveu os taxistas e, é claro, a população em geral. Alvino de Lima Apio, de 37 anos, foi assassinado depois de prestar o serviço. Cansados da insegurança, os profissionais da área protestaram pelas ruas da cidade e o assunto repercutiu no parlamento. A estação rodoviária de Passo Fundo era o ponto de partida do taxista assassinado. Aos demais trabalhadores resta seguir a rotina, mas tendo medo como passageiro permanente. O presidente da Associação dos Taxistas disse que a morte do colega serve como um alerta. Na verdade, a única segurança que a gente tem hoje é Deus, Então, o que a gente teve essa morte do nosso colega aí, que deixou 2 filhos, menor de idade, e até um estaria de aniversário no dia da morte dele, que foi no sábado. Foi muito triste, a gente fez uma carreata até o centro, pedindo justiça para as autoridades, porque a gente não tem segurança. A gente não tem. Nossa segurança, nós somos um caixa eletrônico, na verdade. Entrou ali, quiser fazer alguma maldade, porque a gente trabalha sem maldade. Não está escrito na carta do passageiro se ele é um passageiro bom, se ele vai, ou é um passageiro ruim. A gente tenta sempre levar pelo lado bom, mas sabe que não é assim. 124 profissionais atuam em 37 pontos da cidade. Mas a insegurança está por todos os lugares. Não há diferença entre bairro ou centro. A gente pede mais segurança. E a gente não está tendo apoio, pedimos umas câmeras instaladas aqui, também não conseguimos, para filmar o embarque. Não é só na rua, aqui também nós corremos risco, Eu sou pai, tenho um filho que trabalha comigo aqui, podia ser o meu filho. A gente não pode ficar da maneira que está. Esses caras têm que ser presos, esses caras, entendeu? Porque eu tenho um filho aqui e eu tenho medo que aconteça aí. É muito ruim o que nós vimos ali, a cena. Um pai trabalhador jogado na beira de um barranco. Até agora não cai a ficha, não acredita nisso que aconteceu, Porque um rapaz tão tranquilo, é muito complicado isso aí, a gente não tem segurança nenhuma, Até câmera dentro dos táxis, se for preciso. Polícia, tem o postinho da polícia aqui dentro aqui da rodoviária, aqui não tem polícia aqui. É muito complicado isso aí, a gente, na verdade, não sabe nem o que falar muito. E o Poder Legislativo demonstrou solidariedade aos taxistas. O democrata Patrick Cavalcante falou que a sociedade é refém da insegurança. Na tribuna, ele questionou até quando seremos obrigados a viver desta forma. Os homens de bem, as famílias, os trabalhadores estão cada vez mais trancados em casa. Nós estamos enjaulados enquanto os marginais e bandidos estão à soltos pelas ruas às 24 horas do dia. Nós tivemos na semana passada um empresário na Coab que foi morto num assalto. Nós tivemos esse taxista que tomou 4 tiros no final de semana, um pai de família, um trabalhador. A gente tem uma ligação muito forte com essa categoria. E eu tenho falado muito que nós estamos vivenciando hoje uma guerra civil. Só que nós vamos ver muitos bandidos, muitos marginais mortos nesta guerra. Nós estamos acompanhando e vendo a sociedade se armando pela inoperância do Estado. Mas a minha preocupação, não como político, mas como cidadão, como homem, como pai, é que muitos pais de famílias, muitos homens de bem, irão também padecer, irão falecer nesta guerra. No mesmo mês, a Comissão de Educação e Bem-Estar Social recebeu a primeira demanda de 2016. Um grupo de moradores da localidade de São Brás pediu auxílio dos vereadores para resolver um impasse.
A comunidade procurou o legislativo para evitar a instalação de uma pedreira no local. De acordo com os moradores, a exploração comercial da área vai prejudicar o sossego público. Além disso, existe a preocupação com as nascentes de água que abastecem a região. Não temos nada contra a instalação da pedreira, não temos nada contra o desenvolvimento, mas o problema é que o local escolhido para a pedreira é muito próximo das residências de vários moradores, muito próximo mesmo, alguns casos 50, 60 metros apenas. E o local escolhido também é muito próximo de várias nascentes de água, que são nascentes importantes porque são utilizadas pelas pessoas, pelos moradores de lá. E também porque naquele lugar há 2 poços artesianos, um pouco mais distantes, mas ainda assim próximos do local da pedreira, que podem sofrer danos, quer dizer, tem riscos de danos a esses poços caso a pedreira entre em funcionamento. As explosões, as detonações podem comprometer o funcionamento desses poços. Conforme o presidente da comissão, a demanda será analisada com cautela, já que envolve questões ambientais. O Poder Legislativo ele é sempre parceiro da cidade de Passo Fundo, do município, do desenvolvimento, ele tem que se preocupar com esse aspecto. Mas também ele tem uma função primordial que é de fiscalização para que aconteça o desenvolvimento com qualidade de vida. E esse empreendimento que os moradores se referem, que é uma possível instalação de uma pedreira com detonação, com britagem, ela inviabiliza a produção de hortigranjeiros, ela inviabiliza ali o entorno que ele vem se constituindo com bastante chácaras, são pessoas que saem da cidade e se instalam ali buscando sossego, buscando a tranquilidade, buscando estar mais próximos da natureza, isso se inviabiliza. Há o problema de 2 poços artesianos que abastecem, são em torno de 40 e poucas famílias, aí esse processo eu acompanhei ali todo, na época foi muito difícil encontrar um espaço e um poço que desse a água com qualidade, então isso se coloca em risco com as detonações, além do problema mesmo das nascentes que estão aí no entorno dessa propriedade onde deve se instalar essa pedreira. Então eles trouxeram essa preocupação, é tarefa da Comissão de Bem-Estar Social ouvir, e aí já tomamos como definição oficiar a Secretaria do Meio Ambiente e o Ministério Público para que tragam, nos apresentem o pedido e o projeto dessa empresa e para que também esses trabalhadores e moradores do entorno desse local que está em debate, que eles possam colocar suas argumentações e aí chegarmos a bom termo. Se de fato houver a possibilidade de se instalar sem do prejuízo, que não nos parece o caso, muito que bem, mas se houver o prejuízo, então que se encontre outra solução. A instalação da pedreira em São Brás foi pauta de vários debates na Câmara Municipal. A polêmica também foi tratada pela Comissão Especial sobre Recursos Hídricos em reuniões dos vereadores junto ao Ministério Público. Por decisão judicial, o processo está interrompido. E depois do intervalo, vamos rever a homenagem feita pelo vereador Rufa a um grande incentivador do esporte amador.
sua família não vai esquecer o que você fez por ela. E você, o que fez com eles? A culpa não morre nunca. Respeite o limite de velocidade. Ultrapasse com segurança. A comunidade tem até amanhã para participar da campanha Transforme Seu Leão em um Leãozinho, de iniciativa do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. As doações podem ser feitas por pessoas físicas e jurídicas através de contribuições de 1 a 6% do imposto de renda. O Fundica vai destinar os recursos para projetos assistenciais. No início do ano, o vereador Isamar Oliveira propôs que o município prestasse assistência gratuita para os projetos habitacionais de pessoas de baixa renda. A legislação determina que a assistência pública gratuita será concedida a projetos de interesse social. Desta forma, será possível contratar profissionais das áreas de engenharia, arquitetura e urbanismo. A ideia é que sejam beneficiadas famílias com renda mensal de até 3 salários mínimos. Muitas vezes, essas famílias ficam com suas habitações, com suas casas irregulares. Esse projeto visa conceder ao Poder Executivo poderes para fazer convênios com a Associação de Engenheiros, com o Sindicato dos Engenheiros, Arquitetos e Urbanistas, para que esses projetos venham a beneficiar esse grupo familiar, essas pessoas que realmente não têm como arcar com as despesas para pagar o projeto de engenharia e de urbanismo. Assim, as pessoas pobres também poderão ter suas casas regularizadas, poderão fazer seus financiamentos, poderão melhorar suas residências e pagar devidamente o IPTU, que é importante também essa arrecadação para o município. O objetivo principal do projeto de lei é de prevenir a construção de moradias em áreas de risco. O vereador acredita que o auxílio técnico à família pode evitar a perda de bens e vidas. Porque as moradias irregulares, elas não mais existiriam, porque o projetista, o engenheiro, viria já de antemão se é possível ou não construir ali, naquele terreno, aquela habitação. Diante disso, essas habitações que hoje estão em situação de risco, em situação perigosa de desabamento, devido às chuvaradas e a enchentes ou coisa parecida, elas não aconteceriam. Haveria uma prevenção também quanto a isso. Agora, o Jornal da Câmara reprisa a reportagem produzida durante o grande expediente do vereador Rufa. Em março, o parlamentar ocupou o espaço para prestar uma homenagem a um grande incentivador do esporte amador. O vereador Cláudio Luiz Rufa Soldá lembrou a trajetória de Adesses Apolinário, uma figura querida para a comunidade esportiva. O homenageado tem 60 anos e é natural de Nicolau Vergueiro, e desde muito cedo já se interessava pela atividade, em especial o futebol. Na época de colégio, lá em Colônia Gobi, que hoje é distrito de Nicolau, na época município de Marau, me elegiam assim, como é que eu vou te dizer, para formar uma equipe de cada classe, saiu os campeonatos colegial. Então daí, por exemplo, da terceira série na época, me elegeram assim o presidente da equipe, da sala, para formar uma equipe. E eu formei uma equipe do terceiro ano, no caso, terceira série, e fomos campeão no colégio. E aí aquilo foi me envolvendo cada vez mais, e cada vez que saíam, daí as equipes já começaram a me convidar, as equipes assim, adultas, para mim participar, e isso sempre me levou a gostar mais do futebol. Sempre foi amigo, desde que nós jogávamos futebol, sempre adversário, mas sempre foi uma pessoa que jogamos junto, mas sempre na parceria, na amizade. Jogo é jogo, fora de campo a amizade continuava.
Mas a história com Passo Fundo começou na década de 80, quando se mudou para a cidade para trabalhar como motorista de ônibus. Na Santa Marta, ficou conhecido por atuar por 2 mandatos como presidente de bairro. Na época, Santa Marta era muito defamada por marginalidade, tinha muito... E a gente, com o esforço da comunidade, a gente construiu um posto policial, no caso, construímos com dinheiro da Associação de Moradores, fizemos promoção com dificuldade, construímos um posto policial e botamos um policiamento lá. Então, tudo isso foi nos incentivando a trabalhar mais, porque a sociedade exigia isso e nós tínhamos uma resposta, né? Durante 7 anos, o homenageado coordenou os campeonatos municipais de futebol amador. Mas foi em 2003 que a Desses criou a categoria de veteranos, que envolve atletas com mais de 40 anos e disputas com mais de 20 equipes. É um dos campeonatos que mais divulgado dentro da cidade, que as pessoas mais querem participar, porque é um campeonato assim de respeito, já é pessoas de idade. Como eu falei antes, ninguém vai sair de casa com 45, tem gente com 60 anos, tem gente com a minha idade que ainda está jogando esses campeonatos. Mesmo aposentado, o homenageado continua envolvido com a comunidade esportiva. E para lembrar momentos importantes, Rufa e seu Adesses foram a Nicolau Vergueiro para conversar com amigos do passado. Os depoimentos foram exibidos durante a sessão plenária. Uma pessoa que se dedicou muito pelo esporte, né? Isso fazendo trabalho voluntário, e até hoje ele ainda organiza campeonatos, e aqui tem um time que ele participava também, que é o 11 Garotos, que não existe mais, mas mesmo assim ele consegue reunir os atletas da época, os simpatizantes, né, e as comunidades. Então, falar do Adécio, realmente isso significa muito aí para o nosso município também, porque ele fez a parte dele aqui nesse trabalho tão importante que é o esporte. Ele é um exemplo de vida para muitas pessoas que podem se espelhar, que querem tentar ajudar de alguma forma, tirando a juventude das drogas, da bebida. Então, mais que justa essa homenagem. Na tribuna, o vereador Rufa fez questão de mencionar a importância de Adesses para o desenvolvimento do esporte amador de Passo Fundo e região. Por este motivo, entregou a ele uma placa de honra ao mérito. Fiquei muito agradecido, com orgulho, porque é uma coisa simples, mas é de coração. Ele é uma pessoa assim, humilde, continua humilde, como ele sempre foi. O vereador Rufa faz anos que eu conheço ele. E se tratando de uma homenagem dele, de uma cidade que nem Passo Fundo, que ele foi o vereador mais votado, com 3.024 votos, então isso aí tem que dar valor para esse tipo de pessoa. Eu vendo o Adécio envolvido com o futebol, se o Adécio não quer que eu faça homenagem para ti por tudo que já prestou pelo futebol, ele aceita, porque, que nem ele falou ali na tribuna antes, que ele diz assim, como é bom a gente receber homenagem, para fazer homenagem para doutor, empresário é fácil, para pessoas pequenas, quando ele foi 2 vezes presidente do bairro, ele ficou muito contente. Então é uma homenagem simples, mas de coração que eu fiz para ele. E o Jornal da Câmara termina aqui. Obrigada pela sua companhia e até amanhã.